Graça e paz, Deus abençoe a todos. Vou trazer uma meditação na palavra de Deus, no Evangelho a qual Mateus escreveu. O Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 15 até o 23, que diz assim: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Palavra do Senhor. Então nós vemos aqui, meus irmãos e amigos, Jesus trazendo um assunto aos seus discípulos, ao povo, ensinando e exortando e alertando sobre os falsos profetas. Então ele traz um exemplo aqui de árvores que produzem frutos. Às vezes nós pensamos, irmãos, que só em produzir fruto está correto, a árvore que produz fruto, essa é boa, e a árvore que não produz frutos, essa é má. Porém, aqui no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, está aqui falando, Cristo está falando de árvore, dois tipos de árvore que produzem frutos. Está falando de uma árvore aqui que dá fruto e a outra árvore que não dá fruto. Ele está falando de duas árvores, dois tipos de árvores que dá frutos. Uma dá bons frutos e a outra dá maus frutos. Porém, todas duas árvores produzem frutos. E Cristo está se referindo isso aqui ao falso profeta e aquele verdadeiro profeta, o verdadeiro discípulo do Senhor, que faz a vontade do Senhor. Ora, nós vemos aqui o Senhor falando: acautelai-vos, tomem cuidado com os falsos profetas. E eles se apresentam disfarçados. Eles se apresentam disfarçados como ovelhas, mas são lobos devoradores. Eles parecem árvores que produzem bons frutos e produzem sim frutos. Porém, os frutos deles são maus. As suas ações, os seus frutos são maus. Diferente daquele que faz a vontade do Pai, que produz um bom fruto, e pelo fruto você conhece a boa árvore. Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que faz a vontade do Pai, ele produz o bom fruto, ele é a boa árvore. E aí você reconhece que tipo de árvore é essa que traz bom fruto. Diferente do falso profeta, que pelos seus maus frutos nós conheceríamos e vamos conhecer que tipo de árvore é esse, que tipo de homem é esse,
Que tipo de profeta é esse que ensina até mesmo as escrituras, mas o seu proceder ou suas ações e os seus frutos são maus? Então nós vemos aqui que não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore mau produzir frutos bons. Ou seja, uma macieira, uma árvore, a macieira, ela não pode produzir, vamos supor, cebola, abrolhos. Ela vai produzir a maçã. E aí nós descobrimos e sabemos que essa árvore é uma macieira. Nós vemos aqui que diante daquele grande dia, no versículo 21, Jesus está falando aqui que vão aparecer pessoas, esses falsos profetas, que estavam produzindo esses frutos, que estavam produzindo frutos. Eles não estavam, vamos supor, como se diz a palavra, eles não estavam sem produzir nada, uma árvore que não tem fertilidade nenhuma, era uma árvore que não produzia nada, estava ali só de enfeite. Não, ela produzia frutos, porém os frutos eram maus. Os frutos eram maus dessa árvore. As ações dos falsos profetas eram más. Quais eram os frutos que ele produzia, que o Evangelho e o texto aqui diz? O fruto que eles produziam era isso aqui, ó. Eles vão chegar diante do Senhor naquele grande dia e vão dizer: porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ora, eles estão falando aqui para o Senhor: nós produzimos esses frutos, nós produzimos esses frutos. Mas o que provava que esses frutos deles eram maus é o versículo 23, onde o Senhor Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Os seus frutos não tinham valor nenhum, as suas ações não tinham valor nenhum, os seus frutos eram maus, porque era acompanhado com iniquidade. Era uma árvore iníqua, que produzia iniquidade. Os frutos que ele produziam eram frutos da iniquidade. Os frutos da iniquidade. Porém, a árvore que produz o bom fruto, o Jesus, ele vai falar aqui da árvore que produz o bom fruto, que está aqui no texto, no versículo 21, que diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Aí vai falar da árvore de bom fruto. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai, ou seja, aquele que não pratica ou vive praticando a iniquidade ou produzindo esse mau fruto, é aquele que produz bom fruto. O que produz bom fruto, ele é aquele que faz a vontade do Pai. Jesus diz: mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu, esse entrará no reino dos céus. Esse é o que produz o bom fruto. Essa árvore é conhecida, ela produz bom fruto, e ela é conhecida por quê? Por produzir bons frutos, porque ela faz a vontade do Pai. É o servo do Senhor, que faz a vontade do Senhor, que não vive de uma vida iníqua, de iniquidade. Porém, a árvore de mais fruto, nós vamos conhecer ela pela iniquidade que ela produz, ou que ela frutifica. Então, meus irmãos, nós temos que ter cuidado. Que fruto estamos produzindo? Que tipo de fruto nós estamos produzindo? Somos uma boa árvore que produz bom fruto, tipo essa, que faz a vontade do Senhor, que faz a vontade do Pai?
Porque todo aquele que faz a vontade do Pai, como Jesus disse, essa é a boa árvore, que produz bom fruto. Porém, o iníquo, o que produz má frutos, é aquele que pratica a iniquidade. É aquele que está produzindo fruto, como diz aqui. Qual fruto que ele estava produzindo? Ele estava profetizando, estava expulsando um demônio, expelindo um demônio e fazendo muitos milagres. Parecia que o fruto era bom, ou seja, estava até produzindo fruto. Mas a raiz dessa árvore era má, por causa que eles viviam na prática da iniquidade. E aquele que produziu os frutos bons, a árvore e a raiz dela é boa, por quê? Como saber que ela é boa? Porque ela fazia a vontade do Pai. Que possamos ser essa árvore de bons frutos, não só produzir bons frutos, mas que as nossas raízes estejam firmadas em Cristo e na vontade do seu Pai. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Estou fazendo um vídeo até um pouco mais rápido, meus irmãos, porque a bateria está acabando, mas que essa reflexão possa tocar no seu coração. E Deus abençoe a sua vida, que você possa ser uma árvore que produza bom fruto, uma boa árvore. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.